Bom, contar um pouquinho uma história para vocês que muitos de vocês talvez conheçam, porque eu costumo contá-la muito nos eventos, nos encontros que a gente faz, nas palestras. Mas um pouco do que eu tenho para trazer para vocês tem justamente a ver com o meu doutorado. Eu estava desenvolvendo meu doutorado em organizações sustentáveis, né? Como fazer organizações que sejam sustentáveis para as pessoas que estão lá dentro. E num certo momento eu conversei com uma pessoa que hoje é fundadora do Instituto Trabalhar, que é o Seiji Yoshida. Ele fundou o Instituto junto comigo. E eu contei para ele essa história que eu vou contar para vocês. E eu falei o seguinte para ele, falei, puxa, Seiji, eu perdi meu pai quando eu tinha 19 anos. E o que eu vi quando isso aconteceu? Meu pai trabalhava demais, ele morreu de câncer. E aí eu cheguei à conclusão que trabalhar demais mata. E na época, né, sou eu e minha irmã, então meu pai tem 2 filhos. E aí tinha 2 filhos na época, nós. E aí eu cheguei à conclusão que trabalhar demais mata e ter filhos pior ainda, porque aí você tem que sustentar uma família. E isso te exige muito do trabalho. E aí eu cheguei à conclusão de 2 coisas que ficaram como sirenes na minha cabeça. Primeiro, que trabalhar demais mata, e ter filhos nem pensar, porque aí tem que trabalhar mais ainda. Bom, só para vocês terem uma ideia, já antecipo parte dessa história, eu já me resolvi quanto aos filhos, eu tenho 2 filhos hoje. Eu tenho o Arthur, de 6 anos, o Caio, que tem 2, né? E quanto a isso, tudo bem, mas a parte que importa, que nos leva até aqui, tem a ver com uma resposta que o Seiji me deu, em que ele olha para mim e fala assim, Cláudio, trabalhar demais não mata. O que mata é um trabalho sem sentido. Isso nos consome por dentro e tem um prazo de validade. Quando ele me fala isso, eu olho e falo, puxa, como é que eu vou pensar numa organização sustentável que não pensa as pessoas? Como é que eu faço, então, as organizações terem condições favoráveis para que as pessoas encontrem sentido e propósito nelas? Porque, senão, na outra linha, elas vão ser organizações que adoecem, organizações tóxicas. Isso me levou ao meu doutorado e isso me levou a um certo momento, que é o que a gente fala de, puxa, como é que a gente pensa sentido e propósito, como é que a gente cria esses espaços, como a Marília falou, em que são possíveis conversar sobre essa questão, o trabalho, ou o trabalhar. E aí, hoje a gente entende que quando a gente vai falar dos inquietos, a gente fala, sim, somos pessoas inquietas, que manifestam sua virtude, porque virtude tem tudo a ver com o sentido e propósito do trabalho. Mas mais do que manifestar, a gente oferece, né, em busca de um mundo melhor, oportunidades de sentido e propósito no trabalho, para que as pessoas possam resgatar isso. Então, somos sim uma rede, e o que nos define é buscar a essência profissional, promover a escutativa, o não julgar, pensar sempre como rede e olhar para as conexões, criar espaços coletivos de livre circulação da palavra, em que a cooperação existe genuína, e buscar cocriar, buscar fazer soluções em que o coletivo trabalha junto, né? Mas essa história não começou assim. Como eu contei para vocês, ela veio lá de trás. E naquela época, o que a gente entendia, por volta de 2014, a gente entendia que existia uma certa característica de pessoas que, conforme a vida profissional vai acontecendo, chega um momento que as pessoas perguntam para a gente, puxa, o que você faz profissionalmente? Aí você pergunta para ela, você está com tempo? Porque eu já faço tantas coisas, já conheço tantas, né? O meu toolkit já é tão grande que a gente apelidou isso de dilema do generalista. A gente começa a ter dificuldade de falar o que é sucesso. A gente começa a ter dificuldade de medir o que é sucesso. Como é que a gente consegue dizer que a gente é melhor hoje do que a gente era ontem? E na falta de métrica, em geral, a gente busca as métricas convencionais do mercado de trabalho. Talvez uma promoção nos mestre o que é sucesso, talvez um outro cargo, ou salários, ou bônus. Mas, por vezes, isso não traduz o nosso desenvolvimento, isso não traduz aquilo que nos motiva, isso não traduz sentido e propósito no trabalho. Isso evoluiu. E de 5 anos para cá, a gente acabou percebendo que, na verdade, melhor do que chamar de dilema do generalista é falar que, por vezes, hora ou outra, teremos dilemas profissionais. E o que seria isso? Algo que me tira o sono, algo que me acorda durante a noite, que pode ser uma dúvida, que pode ser uma ideia, que pode ser uma vontade. Aquilo que me remoe por dentro e você fala, puxa vida, com quem eu divido isso?
com quem eu genuinamente posso falar sobre esse assunto, em que não precisa ser necessariamente um espaço terapêutico, porque tudo bem, o espaço terapêutico é interessante, ele ajuda, de fato ele funciona. Mas, puxa, e se não é este o lugar que eu quero? E se eu quero ir para um outro lugar para ter uma troca genuína? E aí, o que nós pensamos e idealizamos? Justamente isso. Oferecer oportunidades de espaços de fala e de escuta, com momentos de trocas recorrentes. Porque todo mundo tem algo para falar e todo mundo tem algo para aprender em relação ao que faz sentido ou a falta dele, nas mais diferentes manifestações. Conversando, trocando, cantando, ou, enfim, nas mais diferentes manifestações é possível apresentar aquilo que nos faz sentido ou por que estamos inquietos, por que estamos em dilemas profissionais. E, no final das contas, tudo isso com um propósito, procurar oferecer a oportunidade, ressignificar o sentido no trabalho, dar esta oportunidade, né? E tudo isso pensando da seguinte forma, principalmente o Thank God's Monday, até um pouco quem acompanhou no Insta hoje, a Marília postou isso pra gente, né? Que é isso, puxa, em geral chega o domingo e começa a pensar, puxa, vai começar a semana, vai começar o trabalho. Como ressignificar isso? Como fazer trabalho ser fonte de prazer? Justamente por isso nós colocamos a Jornada dos Inquietos às segundas-feiras, para ficar um signo sinal para nós, para lembrar que segunda-feira é motivo de prazer, é motivo que nos alimenta, algo que é nutritivo. Então, de lá para cá, temos encontrado, sim, todas as segundas-feiras, né? E isso tem nos dado a oportunidade de fazer muita troca, muita conversa. Então, até para quem não conhece, aproveita, né? Segue a gente no Insta, né? O @Jornada dos Inquietos. Aproveita lá, segue lá, é lá que a gente fala muita coisa, que a gente conta muita coisa. E aí, hoje, como é que a gente estrutura isso? Hoje o que a gente entende? Que é possível que por horas estejamos com uma inquietação profissional, que pode ser um dilema, pode ser a busca por caminhos possíveis, a busca por novas oportunidades. O que a gente tem para oferecer? A gente oferece justamente, primeiramente, curadoria. A gente escuta. A gente combina o que a gente chama de papo inquieto para ouvir e falar, puxa, o que te trouxe aqui? O que faz sentido para você? Né? A outra coisa muito importante, o que vai ser falado é confidencial. O que vai ser falado tem sigilo. Como garantir esse sigilo? Como criar um pacto entre nós em que vai ser formado um círculo de confiança em que o que for falado nos espaços fica nos espaços, a não ser que as pessoas queiram que dê visibilidade. Mas isso é sempre um combinado. Mas o principal aspecto da nossa escutativa é a ressonância profissional. Alguém que tenha compreensão da vivência, alguém que possa ajudar em relação às questões ligadas ao trabalho, à vivência profissional. Tudo isso porque a gente tem, para nós, uma questão muito importante. Certamente as escolhas são individuais, mas o percurso, ele não precisa ser solitário. Então, é justamente por isso que a gente desenhou, que a gente idealizou a Jornada dos Inquietos, para a gente oferecer um espaço para a gente poder falar sobre inquietudes profissionais.